programa, continuar a interagir, a mandar muitas mensagens aqui para nós. Penso, tenho indicação da produção que é a hora de termos sim o nosso debate, a nossa conversa. E eu vou convidar aqui os meus ilustres convidados para se fazerem ao painel e vamos falar hoje acerca do Espírito Santo, não é? Vamos tratar acerca deste assunto que a semana passada foi meio que polêmico. Então vamos hoje falar sobre o Espírito Santo. Bom dia. Muito bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Também. Estou aqui com o Sheikh Abdul. Certo. E o Enoch Baúl, que já esteve aqui. Bem, eu começo esta conversa dizendo que, olha, semana passada nós estivemos aqui com o Sheikh, também estivemos aqui com uma profetisa, e a conversa que rolou, o debate no dia foi que o Sheikh negou categoricamente que Jesus era Deus. Okay. O tema era idolatria, Okay. não é? E ele falou que os cristãos idolatram a Jesus Cristo, porque ele não é Deus. Portanto, hoje nós vamos tratar acerca do Espírito Santo. Se Jesus não é Deus, eu acho que as pessoas querem compreender quem é o Espírito Santo, não é? E eu começo com o Enoch, o irmão Enoch. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de cá estar e que Deus possa nos abençoar. Para nós, os cristãos, nós acreditamos que Deus ele é trino, onde é composto por três realidades. A primeira, nós temos o Deus Pai, e depois temos o Deus Filho, e depois temos o Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que no passado Deus se manifestava pessoalmente, ele falava com o povo pessoalmente. Nós temos um exemplo do livro de Êxodo, capítulo 3, na chamada de Moisés. Então uma voz se ouviu numa sarça ardente, e aquela era a voz do Criador, o Eterno, o Eu Sou Quem Eu Sou. Mas depois de um tempo, o próprio Deus, ele envia o seu Filho para o mundo, para concretizar a profecia que nós temos em Isaías e em outros livros bíblicos. Então, em que envia o seu Filho amado, primogênito, Jesus Cristo, para que ele viesse ao mundo, então, salvar a humanidade. No que vem em João capítulo 3, versículo número 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o que acontece é que Jesus, ele não poderia estar para todos ao mesmo tempo. E Jesus, ele vinha cumprir uma missiologia, terminou, foi crucificado, ressuscitou. Quando ele ressuscita, lá em João capítulo número 14, a partir do versículo número 1 a 6, então a Bíblia nos mostra que ele explica que ele vai, então, mas João capítulo 14, ele fala da morada nos céus e tudo mais, mas no mesmo capítulo ele diz que, olha, ele vai, mas irá rogar ao Pai para que do alto nos conceda o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo, em que este vai nos lembrar o que Jesus nos ensinou, então ainda vai nos ensinar ainda mais. A Bíblia nos mostra que os discípulos pegaram nesta palavra e continuaram a servir a Jesus. No livro de Atos, pela primeira vez na Antioquia, na Antioquia eles foram identificados como cristãos. Agora, no livro de Atos, no capítulo 2, a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que os discípulos reunidos, então eles, depois de 50 dias do Pentecoste, estavam reunidos numa casa à espera do Espírito Santo, conforme o noivo que Jesus prometeu. E enquanto eles estavam orando, buscando em consagração, a Bíblia nos diz no capítulo 2, versículo 2 de Atos, que o Espírito Santo desceu em forma de um vento forte, impetuoso, que batizou todos que estavam ali. Isso nos faz entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Sem forma física,
ou sem ossos, carne, como qualquer outra pessoa. É a pessoa de Deus que se revela ou se manifesta nos homens. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus nos seres humanos. O Espírito Santo, ele é consolador. O Espírito Santo, ele é ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, o nosso motivador. O Espírito Santo é a presença do Pai em nós. Agora, esse Espírito Santo no qual estamos a falar é quem nos liga então a Deus. Isto é, todo ser humano na face da terra tem um espírito. Alguns têm espíritos de prostituição, outros de adultério, outros de mentira, outros de feitiçaria, outros de bruxaria. Mas aqueles que amam a Deus e creem em Deus, eles têm um privilégio de receber o Espírito de Deus que lhes coloca em sintonia com Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela vai explicar que, olha, os do mundo não podem recebê-lo, mas aqueles que são de quem? De Deus, ok? São da palavra, são da fé, são de Cristo. Então, pode receber. Ele lhes concedeu. Sim. Tudo bem. Vamos ouvir o Sheikh. Quem é o Espírito Santo? Muito certo. Primeiro saudar aos telespectadores, internautas, com uma saudação de bom dia. E para os muçulmanos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, quem é o Espírito Santo? Eu quero que as pessoas lá em casa percebam que nós estamos aqui para olhar em duas perspectivas. Neste caso, a perspectiva cristã e a perspectiva islâmica. Para que não haja confusão nos ouvidos e nos corações dos nossos irmãos. Bom, para nós os muçulmanos, Espírito Santo, primeiro tenho que dizer que nós usamos a língua árabe, esta língua pela qual foi revelado o Alcorão, o Corão, e foi revelado para um profeta árabe que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, na língua árabe, o Espírito é conhecido como Ruh. E Espírito Santo é Ruhul Qudus ou Ruhul Amin, por aí vai. Ruhul Qudus quer dizer Espírito Santo, Ruhul Amin quer dizer Espírito Fiel. Agora, quem é este Espírito Santo, de acordo com o tema? O meu companheiro disse que Deus é triuno, neste caso a Trindade. E porque este não é o nosso tópico sobre o que é Trindade, ou se nós queremos ou não queremos na Trindade, eu prefiro me cingir apenas no Espírito Santo. Para nós, Espírito Santo é um anjo, e este anjo é conhecido por todas as religiões, sobretudo as religiões ditas como abrâmicas. Estou a falar do judaísmo, cristianismo e islamismo. Este anjo chama-se Anjo Gabriel. O anjo Gabriel, para nós, é um anjo, ou seja, é conhecido como Espírito Santo. Por que é Espírito Santo? Ou seja, qual é a missão deste anjo? A missão deste anjo foi de acompanhar e trazer revelações para os profetas anteriores, profetas acreditados e enviados verdadeiramente por Deus. A estes profetas, ou seja, estes profetas tiveram a companhia do Espírito Santo, neste caso o anjo Gabriel, que era para poder lhes indicar e dar-lhes a mensagem de Deus. De forma resumida, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Ok, então para a religião islâmica, o anjo Gabriel e o Espírito Santo são a mesma pessoa? Não, sim. O anjo Gabriel e o Espírito Santo são a mesma pessoa, sim. Ok. Sim. Okay. Algo a acrescentar, o irmão Enoque? Bom, o Sheikh aqui, ele foi claro. Sim. Ele explicou que para a sua religião muçulmana ou islâmica, então, para eles, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Sim. Então, significa que eles têm uma grande consideração pelo anjo Gabriel. Agora, do nosso lado cristão, não quero aqui criar choques, porque se formos a falar de islamismo, cristianismo, quase tem a mesma gênese. Agora, se
começamos a nos divergir, isso é nos separar, depois dos Pentateucos, é onde já há uma pequena separação, mas não é o debate dos. Então, para nós os cristãos, anjo Gabriel é um anjo mensageiro, é um anjo que na Bíblia sempre trazia boas notícias. O próprio nascimento de Jesus, então, fora antecipado, dito tanto a Maria, tanto a José pelo mesmo. E em vários episódios na Bíblia, ele apareceu para poder dar, então, uma mensagem. Então, é um anjo de destaque e do enorme valor, porém, nós acreditamos que o Espírito Santo é mais do que um anjo. Por quê? Um anjo, ele não é omnipresente. Significa não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Okay. Por exemplo, não gosto de entrar em choques com religiões, não gosto de discutir isso, por isso não vou exemplificar usando o islamismo, não quero ofender a eles. Vou dar exemplo nós cristãos. Imagina que o Enoque esteja a orar, a clamar a Deus e pedindo com que seu espírito me toque. Um anjo não é homem presente. Significa que quando eu oro, o anjo está comigo, mas ao mesmo tempo há mais de bilhões e trilhões de pessoas a orar. Como é que esse único anjo vai conseguir atender a todos estes? Porque a ideia de Jesus, quando ele transcende para os céus, é que ele ia rogar ao Pai para que enviasse o seu Espírito Santo, em que esse seria para todos. Significa que o anjo Gabriel é muito especial, mas ele não pode atender as necessidades, as orações, as súplicas, as recitações de todos. Então, porque todos os anjos, eles são limitados, ok? Anjos são seres criados por Deus para poderem fazer o serviço de Deus. E os anjos não podem responder todos os pedidos, então, da terra do mundo. Razão pela qual o assunto, por exemplo, respostas de orações, a presença do próprio Deus, o toque do próprio Deus, então ele não se manifesta no singular, mas sim no plural. Em Atos capítulo 2, que é a base, então, que eu estou a usar para falar do Espírito Santo, nós vamos ver uma coisa muito importante, que todos que estavam naquela casa foram tocadas pelo Espírito Santo. E até alguns disseram que, olha, esses não estão embriagados, então por que fazem isto e tudo mais? Porque todos que ali estavam cheios do Espírito Santo. O próprio Pedro, ele sai e começa a fazer um sermão, diz que, olha, povo judeu, não sei o que, começa a falar a todos os povos que ali estavam, estes homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui foi que fora dito pelo profeta Joel, então, que nos últimos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, significa Deus, ele se revela através do seu espírito, que esse Espírito Santo estamos a falar, em que é omnipresente para todos. O Espírito Santo está em todos os lugares. Agora que estamos aqui no estúdio da TV Sucesso, o Espírito Santo está aqui. Para quem nos assiste lá em casa, o Espírito Santo está lá. Para quem nos assiste fora do país, o Espírito Santo está lá. Para quem nos assiste em qualquer canto ou holofote do mundo, o Espírito Santo está lá. Agora, um anjo não tem esta capacidade de atender. Quantos somos no mundo? É só contar. Quantos somos no mundo para o anjo Gabriel responder ou atender? Então, o anjo Gabriel é uma grande figura bíblica, respeitemos, mas eu não gostaria de acreditar que ele é o Espírito Santo. Agora, é um anjo de Deus? Sim. Espírito Santo não é. Tudo bem. O Sheik esteve aqui a falar da Trindade. Eu não sei se queria explicar, mas falou da Trindade. Como é que funciona esta Trindade para vocês, sendo que o Espírito Santo ele não é incluso nesta Trindade, na religião islâmica, ele é visto apenas como um anjo. Como é que funciona a Trindade para os islâmicos? Certo, como é que funciona a Trindade? Eu penso que estaria aqui a irmos em contramão com aquilo que é o nosso tema. Exato. O que eu queria mesmo é focalizarmos-nos nesta figura de Espírito Santo. Conforme estava a dizer aqui o nosso irmão Enoque, que o Espírito Santo ele é omnipresente. E começou a sua locução dizendo que Deus é triuno. Porém, eu repito que vou só olhar para o Espírito Santo. Esta qualidade de omnipresente ou omnipresença
pertence apenas a Deus. Ok. E se o nosso irmão, junto dos outros cristãos, afirmam que o Espírito Santo é omnipresente, estamos a dizer que o Espírito Santo é Deus. Aliás, esta é a doutrina trinitária. Sim. Que acredita que Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus. Porém, o tema é quem é o Espírito Santo, certo? Então, se o Espírito Santo é omnipresente, quer dizer que o Espírito Santo é que é Deus. Isso contrasta com a doutrina da unicidade. Por quê? Na unicidade, nós vamos aprender que Deus é inigualável. Ninguém é igual a Deus. E se nós tivermos mais um indivíduo com qualidades iguais a Deus, então nós estamos a idolatrar. Estamos a ir mais uma vez para aquele tópico, para aquele tema da semana passada. E Deus é um Deus que não gosta de ser igualado por ninguém. O exemplo disso é o próprio ser humano. Se eu tiver, ou seja, se a minha esposa tiver outro esposo, terei ciúmes. Chama-se traição. E quando nós acreditamos na omnipresença de Deus e acreditamos na omnipresença do anjo Gabriel, estamos a trair a Deus. Não estamos a ser fiéis para com Deus. Então, isto chama-se idolatria. Porque não se consegue ver, não se consegue medir. Pois, se existe Deus Pai, existe Deus Filho e existe Deus Espírito Santo, estamos a dizer que temos aqui 3 deuses. E nós, como religiosos, as nossas crenças, a nossa crença, nós acreditamos que é uma crença abrâmica. E Abraão nunca igualou a Deus com outras criaturas. Então, temos que apagar o Filho como Deus, o Espírito Santo como Deus e deixarmos Deus como Deus. Okay. Por isso que, repito, Espírito Santo, o anjo Gabriel, não é sim omnipresente, não é. Conforme o meu irmão disse, que o anjo Gabriel não pode ser omnipresente, concordamos que o anjo Gabriel não pode ser omnipresente. Agora, nós, quando oramos para que o Espírito Santo receba as nossas orações? Não. Nós, os muçulmanos, oramos diretamente a Deus. Então, concordam que o anjo Gabriel não tem como ser omnipresente? Não, o anjo Gabriel não é omnipresente porque ele não é Deus. Nós, como muçulmanos, acreditamos que a omnipresença, a omnipotência, todas as qualidades pertencem a Deus exclusivamente. E estas qualidades não podem ser dadas a nenhuma criatura de Deus, porque Deus não se iguala a ninguém e Ele está acima de tudo e de todos. Tudo bem. Eu tenho tantas... Minha mente até ficou... Tenho tantas coisas para questionar em volta disto, mas não quero ser repetitiva. Certo. Eu gostava de saber qual é a real função, não é? Sim. Do Espírito Santo. Qual é a real função do Espírito Santo? Boa pergunta. Conforme eu disse logo na abertura, que o Espírito Santo trazia revelações para os profetas. Exato. Eu trouxe esses livros todos, que era para não falar à toa. Eu até perguntei à produção se podia trazer livros. Semana passada estivemos aqui a abrir. Não é? Então, deixa só abrir o meu livro aqui, o Corão 2, versículo 97, para não estar a falar só assim. Diz o seguinte: diz, ó Muhammad, quem é inimigo de Gabriel, saiba que certamente ele trouxe o Alcorão para teu coração com permissão de Allah, confirmando os livros que o antecederam, uma orientação e boas novas para os crentes. O Alcorão é um livro, são palavras que vieram de Deus, dadas ao anjo Gabriel, e o anjo Gabriel trouxe para o profeta Muhammad. Foi esta função, esta missão que o anjo Gabriel teve ao longo da história. Cada profeta que viesse, anunciava-se, conforme disse,
anunciava-se que vem um profeta, o anjo Gabriel aparecia, anunciava, e quando este profeta viesse, então ele estava na companhia do anjo Gabriel. Podemos ver ainda no Alcorão 2, versículo 87, diz: e de facto demos a Moisés o livro, e após ele, este é Allah que está a dizer, e após ele enviamos sucessivamente os mensageiros. E depois, ou seja, e demos as evidências a Jesus, filho de Maria, e apoiámo-lo com o espírito de santidade. E apoiámo-lo, é Deus quem está a dizer que apoiou a Jesus Cristo com o Espírito Santo. O que quer dizer que Jesus Cristo esteve com o Espírito Santo, neste caso, com o anjo Gabriel. Por isso, Espírito Santo e Jesus, para nós muçulmanos, são figuras distintas, são figuras diferentes, não são a mesma pessoa. Ok. Certo? Meu Deus. Qual é a real função do Espírito Santo, irmão Enoque? Muito obrigado. O debate está bom. O debate está bom. O debate é isso. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Agora, o nosso sheik, ele diz que Deus, ele é o único omnipotente e não existe um outro. Então, porque assim como nós os homens não gostaríamos que as nossas esposas tivessem outros maridos, mas eu penso que o sheik não podia falar isso, porque nós sabemos que eles permitem o casamento de um homem com várias mulheres, então elas terão que ter ciúmes. Então eu penso que este ponto nos leva a entender e a compreender que Deus não fica com ciúmes de Jesus e nem do próprio Espírito Santo. O exemplo disso, eu vou falar de uma laranja. Nós falamos laranja, mas nós temos a casca e depois temos os gomos, e lá dentro dos gomos temos a semente. Mas quando nós falamos laranja, mas temos 3 componentes. Então é a mesma coisa com a trindade de Deus. Então Deus, ele é assim, é trine, ok? Ele se manifestou como Deus Pai, ainda é Deus Pai, e enviou o seu Filho Jesus para que viesse morrer a favor da humanidade, salvou a humanidade, e enviou o seu Espírito Santo. Como é que ele se manifesta? O Espírito Santo se manifesta onde há oração e santidade. Significa, onde nós invocamos a Deus e nos santificamos para Ele, Ele desce e entra em nossas vidas. Então, o que o anjo Gabriel nunca fez, não pode fazer. De todas as vezes que nós meditamos uma passagem com a participação do anjo Gabriel, a única coisa que ela aparece para fazer é dar uma mensagem e depois partir. Só isso. Agora, e o anjo Gabriel não é o Espírito Santo, não pode ser o Espírito Santo. E a própria Bíblia que nós estamos a ler ou a falar não nos dá autoria de chamarmos os anjos de santo. Não há nenhuma parte da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, talvez o próprio Alcorão. Então, mas o que eu sei, não existe nenhuma parte da Bíblia onde se chama um anjo de santo. Não existe esse versículo. De todas as vezes que alguém aparece a chamar santo ou a Deus, e nós então conseguimos ver homens na terra então falando do próprio Jesus como uma personalidade diferente, enviada por Deus. E Jesus, ele nos prova que ele era santo quando ele entra, por exemplo, em casa do Zaqueu. A Bíblia nos mostra que as pessoas começaram a murmurar. Por que que ele entra na casa do quê? De um pecador? Então, Jesus respondeu, então, que o filho do homem, ou o filho do homem, ele foi enviado para vir buscar o que estava perdido. Numa linguagem simplificada, ele está dizendo que, olha, eu vim para o pecador, que é para poder lhe santificar. Então, e temos vários exemplos de Jesus mostrando essa autoria. Agora, o próprio Jesus físico no mundo não podia estar com todos ao mesmo tempo, ainda em carne. Mas ele disse que, olha,
quando eu for a partir, rogarei ao queria- Pai. queria Sim, chegar- ok. Eu queria mesmo chegar a este ponto, porque os muçulmanos creem que Jesus é um enviado, foi um profeta, não é? Mas eu queria perceber aqui do Sheikh, estas palavras que ele deixou ficar, não vos deixarei órfãos, né? Enviarei o Espírito Santo. Aqui se referia ao anjo Gabriel? Bom, conforme eu disse logo a priori, que nós estamos a olhar para este tópico em duas perspectivas, né? Okay. É a Bíblia que está a dizer que Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo. Sim. Jesus não tem a categoria ou autonomia de enviar ao Espírito Santo, de acordo com a nossa crença, porque Jesus não é Deus. Né? Estaríamos até a voltar ainda para o tópico passado. Né? Jesus não é Deus. Portanto, esta passagem bíblica, ou a Bíblia, para nós, não é o nosso manual. O nosso manual é o Corão. Esta pergunta, se estivesse a me colocar tirando um verso dentro do Corão, se calhar saberia responder ou poderia dar aquilo que é o significado verdadeiro. Agora, deixa-me só voltar para o meu colega Enoque, quando diz que não podíamos dar o exemplo de uma esposa ter dois esposos. Note que não falei de uma esposa ou seja, de um esposo para 4 ou 3 esposas. Eu fui limitado, eu disse um marido, né? Um homem, se souber que a sua esposa tem mais um esposo, sentirá ciúmes. Por que é que eu dei exemplo apenas do homem? Dei exemplo do homem porque o homem é chefe da família e Deus está acima de tudo e de todos. Portanto, nós como muçulmanos, este tema tem a ver com a poligamia. Aí nós como muçulmanos, exatamente. Eu estava para dizer, exatamente. Aí um outro tema, porque eu sendo mulher, certo, estou a ser dita que não sentiria ciúmes. Exatamente. Mas pronto, este é um outro assunto. Agora, aí já é um outro tema. Vamos voltar ainda para o meu colega Enoque. Desculpe se eu estiver a citar mal o nome. Ok, tudo bem. Voltando ainda para o meu colega Enoque, ele diz que na Bíblia não existe nenhum sítio onde os anjos são chamados de santos. Bom, eu não sei como é que interpretaríamos, como é que diríamos o Mateus, o Lucas 3, versículo 21 a 22 e o Mateus 3, versículo 16. Deixa-me só ler, que é para não falar coisas assim à toa. Lucas 3, versículo 21 e 22 diz: aconteceu que quando todas as pessoas estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E uma voz vinda do céu disse: você é o meu filho querido, você me dá muita alegria. Espírito Santo. Lucas fala de Espírito Santo. Exato. Agora, Mateus 3,16 diz, Mateus 3, versículo 16, diz o seguinte. 3,16 fala do mesmo assunto, diz: Jesus foi batizado e assim que se levantou da água, viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba. Aqui já não é Espírito Santo, mas sim Espírito de Deus. Vou para Êxodo 23. Espírito de Deus, não é o Espírito Santo, Sheikh? Não sei. Ainda vamos. Óbvio, eu acredito que um Espírito que vem de Deus certamente seja um Espírito Santo. Certo. Êxodo 23, versículo 21, diz o seguinte. Ou seja, 20 diz assim: vou enviar um anjo para protegê-los no caminho e para levá-los ao lugar que preparei para vocês. Deus está a dizer, repito, isso é Êxodo 23, versículo 20, e vamos descendo, diz: vou enviar um anjo para protegê-los no caminho e para levá-los ao lugar que preparei para vocês. Respeitem-no e obedeçam-lhe. Não o provoquem, pois ele não perdoará os seus pecados, visto que eu
estou nele, está nele, nesse anjo. Ok. Agora, se Deus está no anjo, anjo não pode ser santo. Se Deus é santo, aqui Deus está a dizer que está nesse anjo que Ele está a enviar. Vejam que estou a trazer aqui como posso dizer, duas épocas, né? Neste caso, Novo Testamento e Antigo Testamento. Exato. No Antigo Testamento, o anjo que está a vir, ou seja, o Espírito, podemos assim dizer, ou alguém quem está a sair de Deus é anjo. No Novo Testamento, diante de Jesus, estamos a ver que quem está a sair de Deus é o Espírito de Deus. Portanto, se é Espírito de Deus, do outro lado diz Espírito Santo, concluímos que este Espírito Santo é anjo. E a melhor interpretação encontramos no Corão, que é anjo Gabriel. Ok. Bom, o debate é interessante. É assim, Deus não só esteve dentro do anjo, e o anjo que fora colocado no Êxodo era exatamente para acompanhar o povo rumo à terra prometida, Canaã. E não vamos dizer porque Deus estava com o anjo ou no anjo, então o anjo era santo. Estaremos a cometer uma grande heresia. Porque na Bíblia, Deus já esteve numa sarça. Então não quer dizer que a sarça é santa ou merece ser adorada ou exaltada. Na Bíblia, Deus já se manifestou até mesmo através do jumento. Não vamos dizer que o jumento era santo. Na Bíblia, Deus se manifestou, o Espírito de Deus já esteve no cajado que Moisés usou contra o faraó. Aquele cajado era diferente, foi o próprio Deus que lhe deu a orientação que, olha, deixa o cajado. Não queremos dizer que o cajado era santo. Na própria Bíblia, Deus já esteve numa caixinha, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança nunca foi adorada. Então, mas a presença de Deus estava lá. Então, mesmo eu que sou ser humano, que estou aqui na televisão, que me assiste em casa, Deus está conosco. Se estamos vivos é porque Deus está conosco. O facto de Deus estar conosco não quer dizer que somos santos ou merecemos ser adorados. O sheik tem Deus. No dia que Deus sair dele, não estará aqui. Se respiramos, é por graças ao fôlego do próprio Deus. Não quer dizer que o sheik é santo. Então, não vamos trazer esta teoria para dizer que uma vez que Deus estava no anjo ou com o anjo, é porque o anjo era santo. Agora, qualquer um deve ser escutado. Eu estou a falar, as pessoas estão a me escutar. Então, na minha igreja, eu falo certas normas e as pessoas praticam. Porque as pessoas acreditam que Deus está comigo e Ele que me usa. Mas não quer dizer que eu sou santo, mereço ser adorado por isso. Então, voltando já para tanto Marcos, assim como Lucas. Então, numa parte ele diz que a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu. O Espírito Santo, noutra parte, desceu. Para mim, falar do Espírito Santo é falar do Espírito de Deus. O diabo não tem Espírito Santo. O Espírito Santo vem da parte de Deus. Então, essa trindade que nós estamos a falar concorda numa só coisa. Então, para mim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não há nenhuma diferença e é quase a mesma coisa. Agora, quando o Espírito Santo desce em Jesus, leva Jesus para o quê? Para orar. E na medida que ele orava, o Espírito Santo se fazia o quê? Então, enchia mais a Jesus. Um anjo não pode encher uma pessoa, pode controlar e pode proteger. É por isso que eu digo que, por exemplo, Gabriel, ele era um anjo mensageiro. Temos o exemplo de Miguel, anjo guerreiro, protetor, anjo de guerra. O próprio Lúcifer, que hoje nós chamamos Satanás, ele era o anjo que ministrava o quê? O louvor no trono do Senhor. Então, os anjos são servidores de Deus. Eles cumprem com a vontade de Deus nos seres humanos. É por isso, quando meditamos a palavra de Deus em Salmos capítulo 91, versículo número 11, a Bíblia diz: aos seus anjos Deus dará ordem para te livrar, te guardar, para te guardar e te livrar de todo mal. Então Deus dá ordem a todos os seus anjos, não só ao Gabriel. Mas quando falamos do Espírito Santo, é o único Espírito de Deus que até agora que estou a falar opera. Como se explica o Atos 2? Porque todos
todos que estavam ali ficaram cheios da presença de Deus, oraram. Agora que eu estou a falar, há pessoas que quando oram, quando adoram, são cheios da presença, ficam fortes, sentem-se diferentes, são transformados. Então, para mim, o anjo Gabriel não é o Espírito Santo. O anjo Gabriel, como diz o nome, é um anjo. Anjo Gabriel, então é um anjo. Espírito Santo é outra coisa. Espírito e anjo, temos aqui uma grande diferença. A Bíblia, o Alcorão, deixou claro. O próprio Alcorão chama o anjo Gabriel de anjo Gabriel. Então, Espírito Santo é outra coisa. Não podemos... Pois é. Sim. Eu tenho novamente uma questão para o Sheikh. Em Mateus 12, 32, fala sobre a blasfemar contra o Espírito Santo. Certo. E diz que pode até blasfemar contra Jesus, há perdão, mas contra o Espírito Santo, certo, não há perdão. Exato. Então, se a figura de Jesus vamos lá, Jesus é Deus, é como os cristãos acreditam. Certo. E o Espírito Santo, se não estivesse na dimensão deste Deus, por que blasfemar contra ele, não é? Sim. Seria um pecado sem perdão. Okay. E para Jesus pode até haver algum tipo de perdão. Peço para me explicar esta passagem. Certo. Esta explicação, para mim, como muçulmano, pode parecer descabida, né? Mas vou tentar satisfazer a si e, se calhar, satisfazer também aos que estão em casa. Okay. Eu disse que trouxe os livros aqui para podermos ler. Está a falar de Mateus 12, versículo 31 a 32. 32. Certo. É mesmo 32. É mesmo 32, né? Certo. Mateus, estou no Marcos. Posso pegar aqui? Mateus 12. Sim. Nós queremos que as pessoas lá em casa percebam, não é? Compreendam. Sim, 32 diz: quem fala mal do Filho do Homem será perdoado, mas quem fala mal do Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Para responder a esta questão, eu vou recorrer ao mesmo tema, Marcos 3, versículo 28 a 29, salvo erro. Marcos 3, 28 a 29. Diz o seguinte: digo a verdade a vocês, Deus perdoará aos homens todos os pecados que cometem e também todas as más que disserem contra Deus. Vamos para o 29. Mas Deus não perdoará ao homem que insulte o Espírito Santo. Exatamente. Esse não está perdoado, uma vez que ele é culpado de pecado eterno. Pois veja, eu quero entender isso. Exato. Se blasfemar contra o Filho do Homem, sim, há perdão. Certo. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. E se aqui ele a resposta... é apenas um anjo. Exato. Aqui já está a resposta de que Jesus, sim, não é Deus, e Deus é Deus, Espírito Santo não é Deus. Por quê? A Bíblia aqui está a dizer que Deus não irá perdoar. Não é Espírito Santo não irá perdoar quem lhe ofender, não. Mas sim, Deus não irá perdoar se alguém ofender ao Espírito Santo. Então, mas aqui está claro que o Espírito Santo é uma individualidade, e Jesus é outra individualidade. Deus, quem não perdoará, é outra individualidade. São três individualidades. Então, se a gente cultuar a estes três, colocando-os no mesmo patamar, estamos a pecar. Sim, agora, por que o perdão contra o Espírito Santo não é aceite e contra Jesus pode ser aceite? Sim, que eu queria perceber. Sim, é porque o Espírito Santo é um anjo, não ofenda ele. Está claro. E quem pode perdoar? Jesus é um ser humano. Sim, Jesus é um ser humano. E ele como ser humano, foi dotado esta capacidade de dizer: olha, me ofendeste, tudo bem, perdoo-te. Agora, o Espírito Santo é um anjo santo. Se tu fores contra o Espírito Santo, insultares um anjo, nesse caso o anjo Gabriel, por isso que mesmo no Alcorão 2:97 que eu acabei de ler, diz que
se vocês estão contra o Espírito, ou seja, o anjo Gabriel, saibam que o anjo Gabriel foi ele quem trouxe a revelação para si. O que quer dizer que é grave você ofender e estar contra o anjo Gabriel. Ok. Irmão Enoque, alguma coisa? Muito obrigado. Estou a gostar, o shake está forte. Não, primeiro queria sim, pedir desculpas aos nossos internautas. Eu, na verdade, sou muito energético. Isso é bom. Nos meus debates, para quem tem assistido os meus debates, para quem não conhece, é só ir para a Caravana de Dao, a nossa página no Facebook, assim como no YouTube. O irmão Enoque também saudou-me ali, dizendo que me conhece através dos debates. Então, eu sempre fui forte, sou um energético. Muito obrigado. Hoje, a TV Sucesso hoje me colocou um painelista à altura. Gostei. Por acaso eu participo de muitos debates, já participei com muitos shakes e Deus abençoa, né? Nós não estamos aqui a discutir ou denegrir, é um debate. Certo. Agora, voltando para a questão aqui colocar blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia, nesse contexto bíblico, ela tem duas dimensões. Mas a primeira questão que devemos responder é por que nós podemos pecar contra Jesus, contra o próprio Deus e recebermos o perdão. Se falarmos da pessoa de Jesus, a Bíblia nos mostra que ele vem até ao mundo com uma certa missiologia, salvar. Ele vem com aquela imagem de quem ama as suas ovelhas. Então, ele vem nessa vertente de um ser amoroso, que a sua preocupação é salvar, misericordioso, a sua preocupação é salvar a humanidade. E falar do próprio Deus, a Bíblia já diz em Salmos que bendito seja Deus, porque o seu amor dura para todos sempre e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Agora, ao passo que o Espírito Santo é um Espírito que vem para consolar, motivar, transformar, ajudar, capacitar o ser humano a conseguir viver na vontade perfeita de Deus. É por isso que o próprio Jesus precisou do Espírito Santo para cumprir a sua missão com excelência. Agora, a blasfêmia nesse contexto não está a ser entendido. A Bíblia não está a falar de um simples pecado, como nós pensamos, um simples pecado contra o Espírito Santo. Quando falamos do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que não é comum. Se eu for a perguntar aqui o que significa blasfemar contra o Espírito Santo, eu acredito que não vão me responder. Porque se eu falarmos blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas o que é isso? A blasfêmia contra o Espírito Santo, muitas das vezes, não acontece de forma comum. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, na maioria das vezes, acontece quando as pessoas fazem pacto com Satanás, onde são obrigadas a blasfemar contra o Espírito Santo e aceitar a entidade de Satanás como a melhor, como a santíssima, como a boa. Então, é por isso que você vê vídeos, por exemplo, de satanistas a falarem mal de Deus, de Jesus e até do próprio Espírito Santo, porque quando eles fazem pacto com as trevas, começam a exaltar, por exemplo, temos o Bafomé, começam a exaltar então outros espíritos como Belzebu, começam a exaltar a Rainha das Águas e começam a falar mal do Espírito Santo. Aquilo é como se fosse o quê? Uma ordem que Satanás lhes dá, que olha, se vocês querem sair desta vida normal que vocês estão e querem riquezas, então a primeira coisa que devem fazer conscientes é blasfemar contra o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo de palavras que não posso tirar na televisão, disso, mas isto, mas aquilo, vídeos que vocês têm assistido e têm visto nas redes sociais, e as pessoas vão falando aquelas palavras. Na medida que falam aquelas palavras, aquelas blasfêmias contra o Espírito Santo, as pessoas começam a ficar impuras. No momento que ficam impuras é quando são tomadas por espíritos diabólicos e começam então a fazer o seu exercício satânico e das trevas. Então, é por isso que se diz que não tem perdão, porque é um pecado relacionado a pacto. Lembremos, no livro de Mateus, capítulo número 4, Lucas, capítulo número 4, a Bíblia nos mostra que quando Jesus estava no deserto,
Então, a orar e a buscar aquela que é a presença do Pai, Satanás apareceu e disse: olha, prostra-te e adora-me, te darei todos estes reinos. Quando as pessoas fazem pacto com Satanás, se prostram a ele, são obrigadas a insultar, blasfemar, falar todo tipo de palavra suja contra o Espírito Santo. É este pecado que a Bíblia então não perdoa. O segundo pecado da blasfêmia é o suicídio. Então, quando a pessoa tira a sua própria vida, todo ser humano, conhecendo a Bíblia ou não, o Espírito Santo fala. É por isso que há tanta coisa boa que nós fazemos por causa do sentimento que o Espírito Santo coloca em nós. Por exemplo, uma pessoa que não conhece a Bíblia, você dizer à pessoa, mentir é bom, a pessoa vai dizer não. Que tal? Dar, ajudar alguém é bom, vai dizer sim, porque já o Espírito de Deus ministra. Então, quando a pessoa comete o suicídio, antes de cometer o suicídio, o Espírito Santo ministra. Não há nenhuma pessoa que, quando quer cometer o suicídio, não recebe uma atenção de Deus. Mesmo quem quer fazer pacto com Satanás, recebe uma atenção de Deus. Mas as pessoas ignoram e cometem. E Deus considera esses dois pecados que eu citei aqui, blasfêmia. Okay. Sim. Muito certo. Desculpa. O nosso tempo já se foi. Peço que seja breve. Vou ser breve. Quando diz que o pecado de blasfemar o Espírito Santo é pacto com o diabo, eu quero discordar com o meu colega, com todo respeito e carinho, né? Quero discordar porque nós temos pessoas que foram às palhotas, foram, digamos, fazer pacto com Satanás, mas depois sentiram, perceberam que, afinal das contas, aquilo que eu fiz é pecado. Voltaram-se a se reconciliar com Deus. Então, se ele cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo, será que Deus não pode perdoar este pecado só porque ele, digamos, foi a palhota? Não, o blasfemar, desculpa, irmão, exato. O blasfemar não tem nada a ver com, de acordo com a minha visão, não tem nada a ver com o pacto que a pessoa vai fazer com certas entidades, não é? Porque se nós formos a olhar para já que disse que o tempo foi, mas tem aqui o Samuel 16, Samuel 16, versículo 14, um minuto só. Primeiro livro de Samuel, um minuto só, vou aqui correr. Primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 16, versículo 14, diz, 16, 14, diz: o Espírito do Senhor abandonou Saul e o Senhor lhe enviou um espírito maligno que o atormentava. Portanto, aqui você pode notar que é Deus quem retira o seu espírito diante do Saul e mete o espírito maligno, se calhar por causa de algum pecado que ele cometeu. Portanto, o Satanás não tem forças diante de alguém que é servidor ou servente a Deus. Se alguém vai a uma palhota, blasfemou, sim senhor, contra o Espírito Santo, então, se ele voltar a se arrepender, Deus irá o perdoar. Aqui fica claro que o Espírito Santo não é Deus. Este aqui, o tema de fundo é este: quem é o Espírito Santo? Enfim. A resposta é: Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é um anjo. Com 30 segundos, peço mesmo, senão deixamos as pessoas confusas. Certo, eu certo. não falei de ir para a palhota e não cheguei a dizer que quem vai para a palhota faz pacto. Há pessoas que entram na palhota e vão fazer certos assuntos que não podemos considerar pacto. O nível de pacto que eu estou a falar que tem a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo é o nível que nós chamamos da pessoa vender a sua alma, ok? As pessoas vendem para pertencer ao mundo das trevas, o mundo diabólico. Esse nível que eu estou a falar, não estou a falar. Então, meu colega, imagine se ele arrepender-se enquanto em vida, ele arrepende-se. É assim. Antes da pessoa fazer pacto, vender a sua alma às trevas, certo, o Espírito Santo ministra nesta pessoa. Certo. Há caminhos shake que quando você entra não sai mais. Mas há pessoas que já saíram desses caminhos. Nós estamos a falar, há pessoas que já saíram. Eu não conheço ninguém, sim, ok? Eu não conheço ninguém, sim, que entregar, porque aqui pacto, entregar a alma tem duas dimensões. Há que mesmo a pessoa perder a sua vida, okay, incorporar-se o espírito das trevas, pode ser das águas, e a pessoa viver para as trevas. Certo. Se não for o próprio Deus, sim, a puxar aquela pessoa, como aconteceu com o nosso querido profeta Emanuel, que era satanista, o próprio Deus é quem foi tirar lá.
pessoalmente a pessoa não pode sair. Muito certo. Quando a pessoa muitas das vezes quer sair Tudo deste bem. mundo, é morto, porque aquele sistema é muito complicado. Nós sabemos disso. Quem vende a alma. E não é nada. Colega, Sim, sim, colega. sim. Por sim. favor, Colega Enoque, últimas sabes? considerações. Últimas considerações. Marquemos outro Nosso dia. tempo já se foi. Então, marquemos outro dia, vamos debater, mas gostei do debate, Ok, tudo bem. foi muito bom. Tudo bem. Não somos inimigos, só temos teses diferentes, nós estamos a discutir pessoas, estamos a discutir ideias, e eu, em primeiro lugar, quero pedir que Deus abençoe o Sheik, que lhe dê mais sabedoria, Amém. que tenhamos debates produtivos. Eu chamo Enoque Baúl, muito obrigado, TV Sucesso, pelo convite. Mana Jenny, Deus abençoe a produção. Ao PCA Gabriel Júnior, Deus te abençoe, daqui a pouco estaremos lá para te assistir, queremos ver esses namoros aí que estão a sair. Beijinhos para o meu filho Leandro, para minha esposa Alexandra Manhissa, eu te amo, Deus te abençoe. Posso deixar minhas redes sociais? Não? Pode rapidinho. por Rapidinho, favor, nosso Enoque tempo já Baúl, se foi. Facebook Enoque Baúl, ou o meu contato 8701-51725. 8701-51725. Muito obrigado, TV Sucesso. Esta casa é uma grande bênção. Obrigado. Sheik, últimas considerações. Bom, em gesto de últimas considerações, devo dar o desfecho mesmo do nosso tema, dizer que está claro que Espírito Santo não é Deus e está claro que Jesus Cristo não é Deus. Para todos aqueles que querem ter mais informações, contactem-me através de 846-31-31-31 e tenho um grupo chamado Amor ao Próximo, onde a gente contribui e ajudamos ao próximo. Poderão me contactar, que é para fazerem parte deste grupo também. Muito obrigado, irmão Enoque Baúl. Muitos pensam que somos inimigos de cristãos e cristãos inimigos de muçulmanos. Na verdade, não somos inimigos, somos amigos, irmãos, e qualquer altura que me quiserem, estou aqui. Se Deus quiser, estarei sempre convosco. Amém. Muito obrigada. Senão minha esposa vai sentir ciúme. O outro mandou beijinhos, você não. Bom, beijinhos também para ser minha esposa e meus filhos, né? Um abraço. Bem, muito obrigada pela presença, pela vossa presença. E foi realmente muito bom. Eu acredito que ficaram algumas coisas bem esclarecidas e outras criaram confusão para a mente de muitas pessoas. Mas o mais importante é o que ficou, não é? É o que ficou, é a crença de cada um, não é isso? E é isso. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado. Bem, continuamos aqui com o nosso programa. Eu não sei se teremos ainda o quadro Pregador de Rua, não sei. O tempo realmente já se foi. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já.
Ora viva, caro telespectador! Este ano a televisão do povo completa... Estamos de volta depois deste curtíssimo intervalo. Bem, era suposto passarmos hoje aqui uma matéria no quadro Minha Experiência com Deus, e tivemos o prazer de conversar com esta grande mulher, Quitéria Gringan, e ela falou-nos um pouco da experiência que ela tem. Eu acho que todas as pessoas no mundo inteiro, sendo elas crentes ou não, têm uma experiência para contar. Algo que tenham passado e nesse momento tenham reconhecido a grandeza de Deus, né? Tenham reconhecido que isto aconteceu desta forma porque Deus esteve comigo. Portanto, estivemos com a Quitéria Gringan e ela contou um pouco da experiência dela, mas por causa do nosso tempo, infelizmente, não podemos passar esta matéria. Iremos passar com certeza próxima semana. Então, eu vou aqui ler algumas mensagens. Voltamos aqui ao Facebook. Kelton Tomás diz: bom dia, família da TV Sucesso. Mando cumprimentos aos meus pais, Tomás, e Ruth Manjares e a toda a família Costa. Descansa em paz, Leonardo Jim. Bem, nosso jornalista aqui que perdeu a vida, infelizmente. Descansa em paz. Elia Tomás diz: ligado a partir de Gaza. Jojo diz: is the Holy Ghost. Amen. O Espírito é o anjo. Gabriel, acho que aqui estava não é, com certeza não é. Bom dia, Maniga desligado. Que era verdade, siga-me, ok? José Wachisso, novamente, o Espírito Santo chama-se Deus, uma figura invisível. Jesus foi um sujeito vivo e presente fisicamente na terra, carne e osso, e Deus sempre um sujeito invisível. Os anjos foram criados com Deus para salvar a vida das pessoas que creem a Deus. O Espírito Santo e anjos são diferentes. E Deus e Jesus também são diferentes. Jesus. É isso. Obrigada aí, José. Desculpa, meus profetas. O Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida, que o homem usa dele para fazer milagres, para tirar maus espíritos. Pois é. É a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo. Aqui as vossas interações. Persina diz: bom dia, família ligada a partir da cidade de Maputo. Tema bastante interessante. Obrigada, Persina. José Wachisso, novamente, o Espírito Santo tem um papel de ensinar, recordar, guiar, proteger, santificar, acalmar e encher de esperança na comunidade. Anjos são enviados por Deus, com Deus, por isso Jesus falava com anjos enviados por Deus. Arlindo diz: ok, como é que ele usa a Bíblia e depois o Alcorão? É inconsistente simultaneamente? Oba, Priscila diz: Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Manuel Vilanculos: quando a Bíblia lhe convém, ele a usa, mas quando lhe é apresentado um versículo que contradiz os seus argumentos, ele retira a autoridade da Bíblia. Enfim, gosto dessa intervenção, Manuel. Irmão muçulmano, peço que leia o livro de Salmos
Bem, muita... Confuso é você que não conhece a Bíblia. Jesus. Eu sou católico, nós chamamos de Deus, Espírito Santo, Jesus, um filho nascido pela Virgem Maria. Por isso que diz, em nome do Pai e do Filho, amém. Pai no lugar de Deus e Filho no lugar de Jesus. Ok. Meu Deus. Quero primeiro agradecer pelo programa e parabenizar os painelistas. Quero exortar ao irmão Enoque Baúl para que evite estar muito convencido. O título do Nzenda está aí no programa, sem a arma. Ok? Meu Deus, eu estou ligado a partir de Niassa, distrito de Quamba. Gosto muito do programa. Bem, muitas intervenções aqui, muita coisa. Aqui a Avenidinho diz: o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um personagem de espírito, sem um corpo de carne e osso. Frequentemente nos referimos a ele como Espírito, o Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor ou Consolador. Bem, muitas intervenções aqui, grandes intervenções. Muito obrigada por todos aqueles que dispensaram um pouquinho do seu tempinho para escrever aqui e contribuir neste tema. Obrigada também a todos que estiveram ligados aí de casa, na tela de casa, assistindo ao programa. Muito, mas muito obrigada pela sua audiência. Despeço-me desta forma, com a promessa de estar cá próximo domingo. Claro, se o Senhor assim permitir. Então, até para a semana. Amor, acorda. Amor. O que se passa? O que se passa, amor? Tive um pesadelo, tive um sonho terrível. O que aconteceu no sonho? Vou te contar depois, mas eu preciso do telefone, tem que ser para fazer uma live agora. Como é que vais sair assim? Tu não podes sair. Tem que sair, Tens de sair com esta situação. Há muita gente a morrer. Não, eu preciso de fazer uma live. Não, tu não podes sair. Tem que sair. Não podes sair, amor. Eu sei o que está acontecendo. Há muita gente a morrer lá eu sei, fora. Eu sou uma criança, eu sei o que está acontecendo, mas eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, preciso de fazer essa live. Preciso de fazer essa vamos live. chorar para que tudo Deus bem, te proteja. tudo bem. Oremos. Zikhongelela tikulamina Mozambique Silavita kuena Angakuna mumwana Luizingata yela kayena Mukaisi watikulenzi Muvikeli wa Moçambique. Nossos irmãos estão a morrer, famílias em lutos a sofrer. Mukaisi watikulenzi Muvikeli wa Moçambique. É só Itsembi wena. Yes, oh, yes, oh, yes, oh. That's a one.